Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês aí quanto que renderia R$ 1.000 todos os meses aí se você tivesse investido apenas em fundos imobiliários. É claro que quando falamos em investir em fundos imobiliários, temos que olhar para alguns detalhes, não só às vezes para a rentabilidade deste fundo, outros detalhes que também não deixam de ser importantes antes simplesmente de pegar o seu dinheiro e pôr em uma corretora. Eu vou falar um pouco melhor também sobre os fundos que eu trouxe, sobre algumas características que diferenciam um do outro e alguns outros detalhes também ao longo desse vídeo. Eu sou Robson Andrade, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Antes de nós irmos para o assunto desse vídeo, eu tenho que dar um recado para vocês. Aí no primeiro link deste vídeo ou no comentário fixado, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como você fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garante seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. Investir em fundos imobiliários por muitas pessoas parece ser algo difícil ou muitas vezes perigoso. Realmente, quando você não se atenta a alguns detalhes, algumas coisas que sempre são observadas e devem ser observadas simplesmente antes de colocar dinheiro em fundos imobiliários, se você é o tipo de pessoa que procura sempre observar alguns detalhes, algumas informações que são importantes, você vai estar um pouco mais distante de expor seu dinheiro aos riscos que possuem dentro desse tipo de investimento. Mas que levando em consideração, é claro, com outros investimentos, os fundos imobiliários ainda possuem algumas vantagens. Inclusive, uma delas é o rendimento ser totalmente isento de imposto de renda, uma vez que quando você tem resultados em investimentos de renda fixa, existem, é claro, alguns investimentos que têm a isenção de imposto de renda. A maioria dos rendimentos são tributados ali a partir de 15% na fonte, a partir do momento que você resgatou, ou até antes disso também já vai ser descontado esse imposto para que você possa resgatar. E quando você investe em fundos imobiliários, possui a possibilidade de ter rentabilidade ali só pelos dividendos que são distribuídos para você através da compra de cotas e, é claro, também pela influência da valorização dessas cotas que você comprou. Uma vez que se você comprou uma cota a R$ 10, por exemplo, e em um ano essa cota valorizou para 12 ou 13 reais, você tem a valorização da cota, e se você vender naquele momento, você tem seu lucro ali pela diferença do que você comprou. E é claro também os rendimentos que você recebe pela cota que você adquiriu ali em todos os meses subsequentes do momento que você adquiriu a cota. E isso serve para todos os fundos imobiliários. Eles têm essa obrigação de distribuir dividendos ali, uma porcentagem, uma boa porcentagem do que eles têm de resultado dessas absorções de cotas, dos resultados dos investimentos que eles fazem com essas cotas que os investidores adquirem, e assim eles fazem a distribuição. E é claro que existem aí fundos que pagam muitos, outros que pagam menos, alguns que são influenciados por, quem sabe, por exemplo, a inflação, outros que são influenciados por outras ocorrências, como o caso da pandemia, que afetou alguns fundos também. E é claro, isso aí é algo que deve ser sempre balanceado quando se vai montar uma carteira, principalmente quando se trata de uma carteira só apenas de fundos imobiliários. Eu separei 3 fundos imobiliários aí que teve algum tipo de destaque, que se destacaram de alguma forma, não só pela questão do tamanho do patrimônio que esses fundos possuem, mas também pela quantidade de negociação, pela liquidez, que seria a facilidade de comprar e vender essas cotas aí negociadas na bolsa, e outros fatores também que os tornam interessantes. Eu trouxe 3 fundos para usar como exemplo, de acordo com a cotação atual, que você poderia, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 12 meses, você teria recebido um determinado valor. E eu já vou começar falando de um fundo de recebíveis, que é o CTPS-11. Ele é um fundo de recebíveis, também conhecido como fundos de papéis. E esses tipos de investimento, os investimentos que são feitos, os contratos que são feitos pelos fundos de recebíveis, são contratos que têm uma influência principalmente por alguns índices, como o IGPM, que é o índice lá geral de preços de mercado, também pela Selic e as outras taxas ali, os outros índices, que representam aí as negociações quando se fala de taxa de juros e contratos sobre empréstimos e financiamento de várias coisas, e isso também se reflete nos financiamentos do ramo imobiliário, como a maioria desses contratos de recebíveis são negociados. Se você, por exemplo, tivesse há um ano atrás, há 12 meses atrás, R$ 1.000 investidos aí em cotas deste fundo, você teria recebido aí 12,83% de dividendo, de rendimento, eu diria, de rendimento sobre esses R$ 1.000 que você investiu através da compra de cotas.
uma vez que o pagamento desses rendimentos não é pelo valor investido, mas sim levando em consideração a quantidade de cotas que você possui. E com R$1.000, se eu for considerar hoje o preço de uma cota deste fundo, que está aí próximo de R$ 96,11, se a gente pegasse R$1.000 e comprasse de cotas, nós teríamos aí exatamente 10 cotas. Daria quase 11, mas eu estou colocando o valor redondo, até porque não tem como eu comprar meia cota de um fundo. Compraria exatamente uma cota. Então, se eu fosse arredondar para contar, eu poderia dizer que seria 11 cotas, mas eu estaria errando, colocando valores errados. Então, eu teria comprado 10 cotas com esses R$1.000 e aí eu teria recebido aí nos últimos 12 meses, com essas 10 cotas que eu tenho investidas, R$121,79. A diferença é que esses 12% que eu tive de rendimento, ele, lembrando mais uma vez, é 100% isento de imposto. E eu também poderia ter comprado, né, anteriormente, algum tempo atrás, há 12 meses atrás, essa cota por muito menos e talvez adquirido mais cotas. Ela poderia estar sendo negociada, por exemplo, lá a R$85 ou a R$90 e assim aumentaria a quantidade de cotas e, consequentemente, meus rendimentos também seriam muito maior do que R$121,79. Isso é um fato interessante, né? Você tem as duas possibilidades sempre, tanto pela valorização da cota, que é um fato de investimentos que estão aí dentro da renda variável, ela pode se valorizar, mas ela também tem a relação de desvalorizar. Você pode comprar ela na alta e ela baixar depois, e com o tempo, é claro, ela subir novamente, como também pode acontecer ao contrário, você comprar na baixa e ela continuar subindo depois e ser valorizada e você continuar aumentando o seu patrimônio aí pela valorização e pelo recebimento desses dividendos. Então, esse tipo de fundo, né, os fundos de papéis, são os fundos mais atrativos e que muitos investidores acabaram adquirindo aí, principalmente nesse cenário de pandemia. E também na questão do cenário do nosso país, do cenário econômico com as taxas em alta, o IPCA mais de 10% aí nos últimos 12 meses, vem a Selic também em 9,25% ao ano e as outras taxas também, consequentemente, de juros em alta. Como esses contratos, como eu disse, são influenciados, né, todos os papéis são influenciados por essas taxas, se torna mais atrativo, uma vez que o fundo obtém um resultado melhor e, consequentemente, ele distribui também para os seus acionistas aí, para os seus cotistas, um valor maior de distribuição. Então, nesse tipo de cenário, fundos, né, voltados para papéis híbridos ali, como por exemplo também o MXRF11, são fundos aí que se tornam muitas vezes interessantes para se investir. E para se investir também em fundos imobiliários, não teoricamente você teria que ter R$1.000 para investir, você pode começar até com R$10, como é o caso do próprio MXRF11 e de outros fundos aí que você pode começar com muito pouco. O que é importante às vezes é só começar e entender um pouco melhor como funciona os resultados dentro desse tipo de mercado, né? Como funciona o mercado de investimentos em renda variável. O segundo fundo é um fundo de tijolo, é o BTLG11, que é um fundo da BTG voltado para a logística. E diferente do primeiro, que é sobre papéis, né, recebíveis imobiliários, este fundo ele tem um objetivo diferente, é sobre a construção, aquisição e aluguel de galpões logísticos para grandes empresas, como por exemplo empresas como Mercado Livre, Magazine Luiza, e existem aí galpões espalhados por todo o canto do Brasil, principalmente aqui para a região sudeste, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Esses estados aí, eles possuem muitos ativos, muitos imóveis que você pode estar vendo se você for fazer uma pesquisa detalhada sobre este fundo imobiliário. Você vai ter uma lista de todos os imóveis que eles possuem, quem são as pessoas que alugam, né, quem são as empresas que alugam esses imóveis, e é claro, você ter uma noção do conteúdo, né, do portfólio que esse fundo tem e tomar uma decisão aí de possivelmente investir ou não investir. Se você tivesse teoricamente investido nos últimos 12 meses, você tivesse colocado R$1.000 lá no primeiro mês, você teria recebido aí R$73,35 de rendimento, né, através, é claro, daquela questão que eu falei, os R$1.000 aí, se fôssemos olhar para o preço da cotação que está hoje, considerando a cotação de hoje que está em R$103,93, você teria aí aproximadamente 9 cotas deste fundo da BTLG11. E assim, consequentemente, ela teve aí também, pagou nos últimos meses 7,83% de rendimentos, de dividendos ali, de yields, né, como muitas pessoas chamam, 7,83% de yield, que seria esse rendimento sobre essas cotas. E aí, fizermos uma matemática básica, multiplicando aí pelas cotas, nós teríamos recebido R$73,35 de rendimento, e é claro, isentos de imposto. O resultado, é claro, não se compara com o que eu falei em primeiro lugar, que seria o CTPS-11, até pelo fato de que eu falei, esses tipos de fundos que tiveram aí, fundos de tijolos que estão envolvidos as questões de aluguéis de salas comerciais, aluguéis de galpões, foram alguns setores que sofreram muito e ainda estão sofrendo um pouco com essa questão da pandemia, onde o isolamento foi obrigatório para muitas empresas, outras empresas realmente tiveram que deixar de pagar aluguel ou entregaram um imóvel para essas empresas, né, para esses fundos, por exemplo, e aí, é claro, os resultados aí também se reduziram com o longo
dois últimos anos. É claro que, olhando a longo prazo, o esperado é que esses resultados voltem a se consolidar, a melhorar a perspectiva, uma vez que a pandemia vai diminuindo e as coisas vão se normalizando. Olhando para esse cenário, pode-se dizer que talvez agora não seja tão atrativo, mas que, olhando para daqui a 2, 3 anos, consequentemente, é um fundo consolidado que tem bons resultados, uma boa liquidez e, é claro, também um patrimônio muito grande aí, acredito que mais de 3 bilhões de reais, se não me engano. E o terceiro fundo, que também é um fundo que, querendo ou não, também sofreu uma questão de uma influência em relação à pandemia, é o XPML11, que é um fundo também de tijolo, só que diferente do XPLG, que é voltado para a logística. O XPML11 é um fundo de tijolo, mas que tem investimentos ali em shoppings. Todos os ativos que eles possuem aí são shopping centers, são os aluguéis de shopping centers, de salas que ficam dentro dos shoppings. É claro, como todos nós sabemos, o shopping center muitas vezes é de várias pessoas que são os donos, né? São esses fundos de investimento que são os donos do shopping, e eles obtêm suas receitas aí pela venda de locais ali para que as lojas possam montar suas estruturas, ou até alugando também espaço para a maioria delas. E esses resultados também sofreram, uma vez que o movimento dos shoppings nos últimos 2 anos caíram muito, principalmente no primeiro ano, que foi a questão do isolamento, dos lockdowns, e praticamente as lojas fecharam totalmente na maioria dos shoppings. Isso aí afetou muito os resultados para esse tipo de negócio, para esse tipo de fundo imobiliário, né? A influência foi muito grande nesse tipo de coisa, tanto na questão dos fundos de tijolos de logística, quanto também nos fundos aí de shopping. Mas que também, olhando na mesma perspectiva de longo prazo, para os próximos 3, 5 anos à frente, ele vai se recuperar e vai apresentar melhores resultados. E uma vez que, se você tivesse investido também, embora você não tenha um resultado tão alto aí, uma boa rentabilidade, né? Uma rentabilidade de 20% ao ano e vice-versa, igual teve fundos que chegaram a pagar isso nos últimos 12 meses, você teria aí 10 cotas também, se você tivesse comprado lá atrás R$1.000 desse fundo imobiliário do XPML11. E aí você teria 10 cotas e nos últimos 12 meses ele pagou aí 6% de rendimento, o que daria aproximadamente aí R$54,40 de rendimento. Se for olhar dos três, né, o top 1, é claro, vai ser sempre o CTPS11, pelo fato de ser um fundo de papel, uma vez que esses fundos são influenciados, os contratos, né, que norteiam aí as negociações dentro desses tipos de fundo, são voltados lá para as taxas de juros, Selic, IPCA, IGPM, essas taxas que é comum de nós ouvirmos falar. E claro, consequentemente, os resultados também serão muito melhores pela alta das taxas de juros. E consequentemente, os outros dois que eu citei, o segundo e o terceiro, como podemos analisar, as rentabilidades dos resultados foram um pouco piores aí pela questão da pandemia, do distanciamento social, dos lockdowns e todas as coisas que aconteceram aí durante esses 2 últimos anos, mas que a longo prazo podem, é claro, apresentar melhores resultados. Uma vez que resultado passado não é garantia de resultado futuro. E quando eu falei sobre esses valores, eu peguei uma relação dos últimos 12 meses que se passaram anteriormente. Pode ser que nos próximos 12 meses à frente nós tenhamos aí esses 3 fundos pagando muito mais do que o que eles pagaram agora, ou às vezes consequentemente um pouco menos. Isso aí são coisas que realmente nós não podemos prever. Infelizmente, prever o futuro ainda é algo impossível, né? O que nós podemos fazer é sempre trabalhar para melhorar a diversificação e, é claro, sempre ter uma boa rentabilidade, mesmo que investimentos variados. O importante é isso. E é claro, sempre lembrando que o vídeo foi feito não como uma forma de incentivar você a investir, né? Ele não é uma sugestão de investimento, é apenas uma questão de nós fazermos um comparativo informativo. Antes de se investir em qualquer tipo de investimento, principalmente em renda variável, é muito importante olhar outros fatores, analisar bem, procurar conhecer bem sobre o fundo que você deseja investir, sobre resultados, sobre a administração, por exemplo, sobre os dividendos que esse fundo paga, sobre a qualidade dos ativos que esse fundo possui e entre outras coisas que também são importantes. Quem sabe nós vamos falar um pouco melhor também mais para frente em outro momento. Bom, pessoal, eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você não é um inscrito do canal, que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário se você investiu durante a pandemia em algum desses fundos imobiliários que eu citei e quais que foram as suas experiências com esses fundos. Eu vou ficando por aqui e até breve.